Oi, gente, tudo bem? Então, a convite da Paula e como um grande entusiasta da Gestalt terapia, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o meu campo de atuação como psicólogo e também falar um pouquinho sobre a prática da psicologia com pessoas em privação de liberdade. Então, para me apresentar, eu sou o Thales, novamente, né? E sou graduado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente eu atuo na Secretaria de Estado de Administração Prisional e Socioeducativa daqui de Santa Catarina. Então, para contextualizar um pouquinho, né, do meu campo de trabalho, assim como existem as secretarias de saúde, a secretaria de educação, existe também a secretaria que cuida e administra o sistema prisional e o sistema socioeducativo daqui do estado de Santa Catarina. Especificamente, eu trabalho no departamento de administração socioeducativa, que é o sistema em que cuida, né, dos jovens em conflito com a lei e que estão cumprindo medida socioeducativa. E dentro desse departamento de administração socioeducativa, existem duas superintendências onde psicólogos estão incluídos. A Superintendência Psicossocial e Saúde, onde tem dois psicólogos e uma estagiária de psicologia, e a superintendência onde eu atuo, que é a Superintendência de Educação e Profissionalização. Então, antes de falar um pouco, né, melhor do que eu faço dentro desse setor do departamento, é importante também, né, a gente entender o que é o sistema socioeducativo e como que ele funciona, né? Então, o sistema socioeducativo, ele lida com adolescentes que cometeram algum ato infracional, que é um ato que é equiparável a um crime, né? E como existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses jovens, né, são considerados inimputáveis, então eles cumprem uma medida socioeducativa, né? Então essas medidas socioeducativas têm como objetivo responsabilizar o adolescente pelo ato infracional que ele cometeu, integrar socialmente esse adolescente, garantir os direitos individuais e sociais que esse adolescente tem e, para além disso, desaprovar a conduta que ele teve, né? Então, essas medidas elas podem ser cumpridas tanto em meio aberto, que a gente conhece algumas como, né, a prestação de serviços para a comunidade, a liberdade assistida, ou até mesmo a advertência que o juiz pode dar para esse adolescente. E a gente também tem as medidas que envolvem tanto a restrição quanto a privação de liberdade desse adolescente. Então, na restrição de, de liberdade, a gente tem as casas de semi-liberdade, né? Que o adolescente passa o dia fazendo as coisas, né? Estudando, e à noite ele volta para dormir nessa casa, onde a liberdade dele é restrita, né? E a gente tem as de privação de liberdade de fato, em que existem três tipos de unidades socioeducativas, onde ele vai cumprir essa medida socioeducativa. A gente tem o CASEP, que é o Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório, onde depois que ele foi que ele cometeu ato infracional, foi para a delegacia, ele vai para essa unidade socioeducativa, onde ele pode ficar até 45 dias provisoriamente, para depois ir para outra unidade socioeducativa, que são os CASES, que são os Centros de Atendimento Socioeducativo, onde ele vai cumprir a internação definitiva dele, né? Que tem o período mínimo de 6 meses e o máximo de 3 anos. Então a gente está falando aí de uma seara de adolescentes de desde 12 anos até os 21, porque ele pode entrar na unidade socioeducativa com 17 e sair aos 21 anos, né? E a gente também tem os centros de internação feminino, que são os CIFs, e que são basicamente iguais aos CASES, só que voltados para a população feminina, né? Aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem um total de 26 unidades socioeducativas. Então, contextualizado isso, né, das medidas socioeducativas, o Departamento de Administração Socioeducativa, mais conhecido como DEASE, que é onde eu trabalho, ele tem um papel de administrar todas essas unidades socioeducativas que lidam com a restrição e com a privação de liberdade desses adolescentes. Então, no meu setor em específico, que é o setor da educação e da profissionalização,
O meu trabalho, né, pensando também a partir da perspectiva da psicologia educacional, é de pensar projetos e também gerir a administração dessas unidades socioeducativas, voltar pensando a educação e a profissionalização desses adolescentes, né? Então, pensar a escolarização desse adolescente, se ela está sendo cumprida, porque ela é obrigatória, segundo o ECA, né? Se ele está cumprindo uma medida socioeducativa de internação, ele precisa estar estudando, pensar cursos profissionalizantes que possam ser inseridos nas unidades, né? Para ele já ter um momento de pensar o ingresso no mercado de trabalho pós o cumprimento da medida, né? Também pensar outras formas de profissionalização desse adolescente, né, como oficinas que possam ensiná-lo algum ofício para que possa ser útil depois da extinção da medida, né? Então, o meu setor, né, o meu trabalho pauta muito isso de gerir essa lógica de trabalho das unidades socioeducativas com esse departamento que administra elas. Então também tem um papel de pensar como que está sendo o trabalho dos psicólogos dentro dessas unidades, né? Porque dentro das unidades a gente tem uma equipe técnica, tem uma equipe composta, né, por assistentes sociais, por enfermeiros, por médicos, por psicólogos, por instrutores de artes ou de algum outro ofício, para além, né, dos pedagogos que estão lá dando aulas dentro da unidade ou em casos em que a escola é vinculada à unidade socioeducativa, então o adolescente vai para a escola estudar ali e volta para a unidade, mas normalmente nessas de internação definitiva a escola é dentro da unidade, né? Tem a sala de aula dentro da unidade e os pedagogos vão lá. Então gerir também todo esse processo de trabalho que acontece dentro das unidades socioeducativas. E como representante da psicologia, né, dentro do departamento, eu também tenho contato direto com esses psicólogos que trabalham nesses espaços e faço essa ponte entre as demandas, né, o que eles precisam, quais são os desafios que eles estão enfrentando, o que eles têm precisado da administração para que o trabalho deles seja o melhor possível, né, em detrimento do interesse dos adolescentes que estão lá cumprindo a medida. Pensando que existe essa equipe técnica, né, que vai acompanhar o adolescente durante todo o cumprimento da medida socioeducativa, o psicólogo também é uma dessas figuras dentro da equipe técnica que vai fazer o acompanhamento desse adolescente. Eu acho que é importante demarcar aqui que esse trabalho não se configura como uma psicoterapia, né, propriamente dita, como a gente tem no nosso imaginário, né? Esse acompanhamento que o psicólogo faz com esses jovens envolve, né, atendimentos mais breves, pontuais e focais, que vão pensar, né, o agora do adolescente, né, como é que ele está naquele momento, vivendo aquela privação de liberdade, mas também pensando no pós-cumprimento daquela medida, né? O que ele vai levar para fora dali, né? Depois que ele cumprir a medida socioeducativa, como que a gente vai pensar o plano de vida daquele adolescente, né? Então, a gente também faz parte da construção do plano individual de atendimento, né, que é o PIA, que ele pensa justamente esse projeto de vida do adolescente, né, que é pensando o futuro pós o cumprimento da medida. E esse PIA também ele é baseado no próprio conceito de incompletude institucional, né? Que a medida socioeducativa ela não se cumpre somente ali naquele espaço de privação de liberdade, né? Na unidade socioeducativa. Então tem toda uma interlocução das instituições, né? Essa intersetorialidade, pensando que ali não se esgota o que o, a proposta em si da socioeducação, né? Então tem toda essa interlocução com a rede, seja o SUS, né? Seja o SUAS, sejam as escolas, né? De fato, para pensar como que vai ser o plano de vida desse adolescente pós o cumprimento dessa medida, né? Então, para além desse caráter desse acompanhamento, né, desse acompanhamento que ele produz esse instrumento, né, que é o plano individual de atendimento pensando no pós-cumprimento, o psicólogo também tem muitas outras ferramentas
e ações que ele pode desenvolver dentro de um espaço de privação de liberdade, né? Como o trabalho em grupos, as entrevistas motivacionais, né? Quando envolve uso de drogas e outras substâncias, né? Adolescentes que convivem com essas questões, né? Mas também fazer essa avaliação psicossocial, né? De como que é a história de vida desse adolescente, como que ele foi parar ali, qual foi o ato infracional que ele cometeu e por que cometeu, né? Então, essa escuta, a escuta em si, né, é o principal instrumento de atuação do psicólogo dentro desses espaços, né? E a principal ferramenta também que ele possui para o seu fazer si, né? Para o seu fazer que também é clínico, mas que não se esgota na clínica convencional que a gente conhece, né? Então, é sim também, né, um trabalho dessa clínica ampliada que a gente tanto fala, assim, né? E que também é uma postura, né, que eu vejo também de vários profissionais, né, tendo contato, que eles tentam exercer também nesses espaços. Então, diante, né, dessas possibilidades de atuação do psicólogo, né, que, como eu demarquei, não se restringe a essa ideia de fazer psicoterapia, né, de que, estou cumprindo a medida socioeducativa ou estou preso, o psicólogo vai fazer terapia, né? E que não se restringe a isso, essa prática também não se restringe, né? Não precisa se restringir também somente aos adolescentes que estão ali cumprindo a medida socioeducativa ou aos presos, né? No caso do sistema penitenciário, mas também aos servidores daquele espaço, né? Aos agentes socioeducativos, aos agentes penitenciários, né? Que são trabalhadores, né? Que também estão envolvidos com a própria, também lidam, né, com a privação de liberdade todos os dias, né, e que também pode ocasionar muito sofrimento, né, pode ocasionar muita dor de estar num trabalho que envolve bastante impotência, né, que a gente sabe que é um sistema bastante cruel, muitas vezes, né? A gente sabe de muitas histórias, a gente já escutou muita coisa. A gente vive no Brasil, né? Que tem uma das maiores populações carcerárias no mundo. Então, o trabalho do psicólogo, ele também não precisa restringir somente aquela pessoa que está cumprindo a pena, né? Mas também aquele, aquele público que atende também essas pessoas, né? Então, acho que isso é bem importante demarcar, importante lembrar também que a gente pode ter esse tipo de atuação dentro desses espaços, com os servidores, né, com a equipe técnica também, né, que está ali lidando diariamente com aquelas pessoas. E, para além disso, né, agora eu vou falar um pouquinho. Então, para além disso, né, eu acho que, como eu estava dizendo, é importante também a gente refletir um pouco sobre a própria escuta, né? Que é essa principal ferramenta e instrumento de trabalho do psicólogo nesses contextos de privação de liberdade, né? E o que me vem muito forte, né? Pensando o que eu estava trazendo, assim, né? Que é da própria responsabilização, né? Desse adolescente pelo ato infracional, como a nossa escuta pode também auxiliar nesse processo de responsabilização, né? Que é um conceito também que a gente trabalha muito, né? Na Gestalt terapia e pensando principalmente, né? Como que a gente pode também ressignificar esse ato cometido, né? Então é olhar para a história de vida daquele sujeito, né? Na sua totalidade, né? Na sua integralidade, pensando onde que ele está ali agora, né? Naquele momento ele está privado de liberdade, ele está ali num local onde as necessidades básicas, né, daquela pessoa, de certa forma, estão sendo atendidas, mas a liberdade em si, né, ela não está sendo é, efetivada, né, ela não está sendo colocada de uma maneira plena, né? Que aí já adentra, né, toda a nossa discussão sobre o próprio sofrimento ético, político e antropológico, né? Então, eu vejo muito como a representação mor, né, da privação de liberdade dentro, principalmente do sofrimento político, né? De que você não consegue exercer
outras ações, né, no seu cotidiano, porque você justamente está privado de liberdade, né? E pensando nós, né, enquanto profissionais da escuta, como que a gente pode fazer também essa própria a própria redução fenomenológica que a gente tanto fala, né? Que é colocar realmente, né, o que é meu entre parênteses para dar espaço ao que é do outro. E quando a gente faz esse movimento, né, do colocar entre parênteses o que é meu, o que que tem nesse parênteses que me remete às minhas crenças sobre o que são pessoas que estão presas, né? O que me vem quando eu penso em pessoas que cometeram algum crime, que cometeram algum ato infracional, né? Como é para mim atender um adolescente, né, de 15 anos que estuprou alguém, que matou alguém, que roubou alguém, né? E até que ponto os meus julgamentos, as minhas percepções, os meus preconceitos que tenho, né, construídos durante a minha história de vida, né, enquanto pessoa e também como profissional, como isso vai aparecer no momento ali da escuta dessas pessoas também, né, que historicamente, né, e socialmente são excluídas, né, são marginalizadas durante todo o percurso formativo de ser humano mesmo, assim, né? Que a gente sabe qual é o perfil das pessoas que estão encarceradas no Brasil hoje, né? Então a gente sabe que a maior parte dessa população é uma população preta, é uma população pobre, e fazer demarcar esses próprios marcadores, né? Esses indicadores nos dão indícios também de como é a nossa prática, como vai ser a nossa atuação profissional, né? Como vai ser também essa prática da escuta clínica, porque a gente está ali lidando com a vulnerabilidade em si só, né? Por si só, não só pela privação de liberdade, mas por toda uma trajetória de vida que envolve também a ausência do Estado, né? Esse sofrimento que também é ético e político, né? Que às vezes a primeira vez que o Estado vai aparecer de fato na vida daquela pessoa é quando essa pessoa está encarcerada, quando ela está privada de liberdade, né? Então a gente escuta histórias, né, por exemplo, no sistema socioeducativo, em que a primeira vez que o adolescente vai ter contato de fato com a educação, com a sala de aula, é dentro da unidade socioeducativa. Então, quando ele está privado de liberdade, que ele vai ter o contato com a escolarização, que é o dever do Estado, que era para ser lá desde quando ele era criança, né? Então, isso se desemboca na saúde também, né? De ter o contato com o acesso básico à saúde quando ele está preso já, né? Quando ele está cumprindo a medida, né? E quando a mesma coisa no sistema penitenciário. Então, a gente ter essa noção de quem são essas pessoas, o que elas representam também socialmente, né? É, quais são as histórias de vidas que essas pessoas carregam, né? E qual também o que elas, como elas são colocadas socialmente na nossa sociedade, né? Então, a nossa escuta também parte daí, também parte de entender o que esse lugar, o que essas instituições representam, né? O que essas instituições, como elas são colocadas para nós, né? Que tem muito ainda essa ideia de punir essas pessoas, né? Essa ideia de responsabilização vai na contramão dessa punição, né? Então tem também esse aspecto de que o sistema ele pode também engessar essas pessoas que estão trabalhando ali principalmente, né? Então nós enquanto profissionais que estão ali disponibilizando a escuta, o que eu vejo muito também é que esses próprios profissionais acabam também por se institucionalizar, por entrar numa lógica do sistema que é brutal, como a gente estava falando, de se realmente sentirem a impotência daquilo, né? De entrarem, às vezes, também numa lógica de punitivismo, né? Então, eu trouxe a redução fenomenológica para a gente pensar como é importante a gente fazer esse movimento de colocar o que é meu, o que eu penso, né, sobre isso, o que eu acredito, para dar espaço também para aquela história de vida que não se resume ao ato que ela cometeu, não se resume ao crime que ela cometeu.
E é justamente isso, né? Não individualizar o ato infracional ou o crime na pessoa, né? Não fazer esse movimento de individualização daquele ato ou daquele crime. Porque existem aspectos éticos e políticos envolvidos nesse ato infracional, né? Existem aspectos que vão para além do sujeito quando comete o crime, né? E quando a gente vai pensar toda a trajetória, né, dessa pessoa, toda a ausência também do Estado ali na história daquela pessoa, não generalizando, óbvio, mas a gente vê o quanto que a gente não pode cair nessa lógica de individualização de qualquer que seja qualquer coisa que essa pessoa tenha cometido, né? E diante dessas problematizações, né, acho que é importante também trazer um pouco da minha experiência, como tem sido para mim, né, trabalhar no sistema, né, trabalhar no sistema socioeducativo, que também tem a ver com o sistema prisional, e entrar em contato com todos esses profissionais da psicologia, né, que lidam com a privação de liberdade todos os dias, né. E por mais que o meu trabalho seja voltado muito mais para a gestão e para a administração desses profissionais, né, dessas unidades, tendo contato com com quem está lá, né, com quem está lá na chave, como eles costumam dizer, eu vejo o quanto que é um trabalho muito forte, muito potente, assim, que envolve é, muitas transformações, existem muitas boas práticas, assim, né, de como muitas vidas realmente são transformadas. É, e a psicologia tem muito a ver com isso, né? É muito importante que a psicologia esteja nesses espaços. Vejo a psicologia nesses espaços como um grande respiro, assim, né? Para além de todas as outras profissões da equipe técnica, assim, porque realmente eu acho que a gente tem uma formação que contribui para esse olhar de ver aquele sujeito para além do que ele fez, para além do que ele cometeu no passado, né? Para além do que a sociedade diz que ele é, né? Que a gente ainda tem muito esse preconceito com pessoas que estão privadas de liberdade, né? Tanto antes de cumprir, quanto durante, quanto pós o cumprimento, né? Então, para mim, tem sido muito rico, né? Tem sido muito pensar fora da caixa mesmo, né, da psicologia tradicional, assim, que a gente pensa, que a gente está acostumado em alguns lugares, às vezes, né, do convencional mesmo, da prática de consultório. E eu vejo como essa escuta clínica, assim, né, ela tá presente em todas as nossas ações naqueles ambientes, né? E eu acho que são ambientes de trabalho, né, onde a gente lida com o sofrimento humano de uma forma bastante intensa, assim, né? A gente se tratar de uma coisa tão importante pra gente, né? Que é a liberdade, assim. Então, acho que para finalizar um pouco, né? Acho que trazer trazer Paulo Freire para cá, para a gente pensar, né, que ele trazia muito isso da educação ser emancipadora, né? E quando a gente está pensando até na socioeducação, quanto que tem esse caráter, né, da educação para a cidadania ser uma educação emancipadora, né? E ele traz essa problematização, alguns autores vão trazer essa problematização quando vão pensar a educação em prisões, né, e em espaços de socioeducação, de como que a gente vai trazer uma educação que seja emancipadora num lugar que priva a liberdade, né? E eu acho que a gente pode deslocar esse pensamento para a nossa prática clínica também, né? Como que a gente vai pensar uma clínica que seja emancipadora em espaços que privam a liberdade, né? Então, acho que é uma reflexão para a gente pensar aí, para a gente matutar, porque eu acho que a gente tem um papel, né, um compromisso social, ético e político de pensar a transformação para além do que está posto, né, institucionalmente. Então, a gente também tem um papel aí de emancipar, né? E que a nossa escuta, como ferramenta e como instrumento de prática, precisa também ser emancipadora. E acho que basicamente é isso, gente. Eu vou deixar meu contato com vocês, com a Paula, caso vocês tenham dúvidas, né? Caso vocês queiram falar sobre isso depois comigo,
conhecer um pouco mais do nosso trabalho no sistema socioeducativo daqui de Santa Catarina. E desejo tudo de bom para vocês. Espero que não tenha ficado muito longo. E até a próxima. Um beijo e até logo.